Programa Missão Saúde. Oferecimento: Lojão das Clínicas, Rua Cérvulo Brito, número 275, Cidade Nova. Clínica Cedem, Centro de Diabetes e Endocrinologia, Avenida Najib Mutran, Cidade Nova. Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV. E já queremos agradecer a você, telespectador, que tem estado conosco aí todos os domingos. O nosso muito obrigado. E hoje nós estamos aqui com a nossa primeira entrevistada, gente, que lá atrás foi a nossa cobaia, né? Vamos dizer assim, que esteve conosco aí no primeiro programa do Missão Saúde na TV, a doutora Tatiana Carvalho, que eu até brinco com ela, né? Falo assim que ela ficou como a musa, né? A garota propaganda aí dessa pandemia, né? Que ela sempre estava dando dicas, orientações a respeito do Covid. Mas hoje a gente vai tirar um pouco esse foco aí, né? Vamos tirar, né, doutora Tatiana, um pouquinho esse foco da pandemia e ela vai falar sobre as doenças circulatórias, quais os sintomas, como que a gente pode estar prevenindo. E aí eu já gostaria de ouvi-la, né, doutora Tatiana? Minha professora também, tá, gente? Obrigada, Dármina. Obrigada pelo convite, mais uma vez aqui com vocês. Então, eu sou intensivista, né? Que foi pela terapia intensiva que eu acabei me engajando aí na luta contra a Covid-19. Eu sou cirurgiã vascular também, que muitos chamam de angiologista. A gente tem uma formação inicial de cirurgia geral, depois a gente faz a residência em cirurgia vascular. Eu estou em Marabá já há 14 anos, e trabalho aqui tanto na rede pública, né, como no meu consultório também. Hoje a gente vai falar um pouquinho das doenças vasculares periféricas, algumas dicas, né, de sintomas, quando procurar um vascular, qual é a diferença de algumas doenças que o pessoal atrapalha bastante. Espero ajudar vocês aí um pouquinho sobre a minha especialidade. Doutora Tatiana, muito obrigado por novamente estar no programa conosco. No primeiro programa, nós não esgotamos os assuntos, mas hoje nós queremos adentrar pela sua especialidade. Queremos saber mais. Certamente o nosso telespectador está curioso e atento para receber as instruções que são dúvidas pertinentes, tanto na categoria entre os profissionais, quanto a população em geral das doenças circulatórias periféricas, né? Então, muito obrigado por mais uma vez estar conosco. E com o nosso telespectador também, tá bom? Muito obrigado. E aí nós já temos aqui a primeira pergunta de uma telespectadora, gente, assim, várias. Hoje eu não sei nem se a gente vai conseguir fazer todas as perguntas. Nós vamos tentar aí, durante o programa, estar fazendo, né? Mas uma pergunta lá da Rosa, e ela faz o seguinte questionamento. O que são essas doenças circulatórias periféricas? O que é isso, doutora Tatiana? Bem, para responder essa pergunta, a gente vai começar um pouquinho com a anatomia, né, do sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular, a gente é formado pelo coração, pelos vasos, tá? E o sangue, que passa aí dentro desses vasos. Então, o coração ele funciona como um músculo e esse sangue ele é bombeado através dos vasos. Ele leva o sangue oxigenado para os tecidos, tanto dos membros, né, que a gente fala que é a circulação periférica, leva sangue para o cérebro, intestino, rim. Então, ele leva o sangue rico em oxigênio, que vai ser trocado ali nas células, vai ser entregue para as células, para o funcionamento do nosso corpo, dos nossos órgãos, e ele recolhe o gás carbônico, que vai voltar de novo aí para os pulmões e fazer essa oxigenação mais uma vez. Então, a gente tem a grande circulação, que é a circulação sistêmica, e essa pequena circulação, que é a circulação pulmonar, com essa troca aí, né, a cada batimento cardíaco, é isso que acontece com esse fluxo sanguíneo, tá? Então, quando você tem algum distúrbio desses vasos, e quais são esses vasos que levam? Quem leva o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, para alimentar nossas células, são as artérias. O pessoal confunde muito, tá? E quem traz esse sangue de volta para o coração são as veias. Então, esses são uns caninhos, né? Uns tubos, como se fossem uns canos de água, que vão carregando o sangue a cada batida do coração. E, além dele, além das artérias e das veias, a gente tem os linfáticos. Os vasos linfáticos, eles drenam a linfa, que tem um conteúdo proteico, né? Ele é rico, ele é praticamente o mesmo elemento do sangue, mas ele não tem as hemácias.
Então, é mais ali o plasma que é drenado também. Então, o cirurgião vascular ele vai cuidar tanto da doença da artéria, das veias e dos linfáticos. E a circulação periférica é exatamente essa forma de levar o sangue oxigenado e o retorno venoso de volta do coração para continuar sendo bombeado para os pulmões e aí fazer a troca de oxigênio que a gente, no nosso dia a dia, está ocorrendo. Tatiana, agora nós temos uns telespectadores que são assíduos, que já estão conosco em todos os programas e fazem questão de perguntar também. Então, tem uma pergunta de uma telespectadora, que é a Maria Rita. Ela quer saber como que eu posso identificar ou saber se eu tenho um problema de circulação. A pergunta da Maria Rita, acredito que seja uma pergunta nossa em geral. Para entrar por essa linha de circulação periférica, como é que eu posso identificar se eu tenho ou não problema de circulação? Isso aí é uma pergunta bem ampla, né? Então, você pode identificar que a sua circulação não está bem observando alguns sinais no seu exame, né? Você nota que muda alguma coisa, ou com sintoma, né? Sinal é o que você acaba apresentando ou um sintoma que você acha aí diferente. Quais seriam esses sinais, esses sintomas? Por exemplo, uma doença venosa, você teria o quê? Um inchaço na perna. Porque a gente já falou que o sangue ele é bombeado para as pernas e ele tem que retornar. Então, se você tem um fator predisponente, qual que é esse fator? Uma herança genética, por exemplo, a partir de um fator desencadeante, que é o trabalho, muito tempo de pé, muito tempo sentado, o salto alto é uma dúvida grande também. Então, isso diminui o bombeamento venoso e você pode ter o quê? Um inchaço nas pernas. Então, essa perna pode inchar. O inchaço das pernas nem sempre é problema da circulação, mas pode ser um problema de circulação, né? A perna pode inchar por vários motivos. Doenças cardíacas, renais, tireoide, mas uma delas é o problema circulatório, tá? Você pode observar nas suas pernas varizes. Então, a perna normal não é para ter essas veias dilatadas, tortuosas na perna. E aí é também mais um sinal. Que mais que poderia ser? O inchaço, como eu falei, a dor nas pernas, alteração da temperatura dos pés, formigamento dos pés, alteração da coloração, então pode ficar mais roxa, mais vermelha. Então, esses são sinais e sintomas que vão, a partir de uma avaliação do especialista, vão ser orientados de que se trata, de que doença vascular. Se é uma doença da artéria, será que é uma doença da veia, do linfático? Então, qualquer sinal de alteração, você tem que procurar um especialista para que possa ver qual que é o caso, né, indicado, né, qual o exame indicado e qual que seria o tratamento para o seu caso. Mas, assim, tem mais uma pergunta aqui de uma telespectadora da Quênia que fala assim: qual o exame para detectar a má circulação? Existe esse exame? Tem algum exame específico para estar detectando a má circulação? Sem dúvida. O Jovai está aqui do meu lado, que é médico, você, estudante também. O principal exame, pessoal, chama-se exame clínico. Nada substitui o exame médico, tá? Que vai fazer parte de uma anamnese, que o médico ele vai conversar com você, vai ver o que é que ficou de errado, né? O que é que mudou para você estar procurando o especialista. E o exame físico, que é quando ele vai se aproximar, vai fazer a inspeção, ele vai olhar, ele vai palpar, vai ver se os seus pulsos estão palpáveis. Então, 99% das doenças, não só na cirurgia vascular, mas na grande maioria das especialidades, ela já é diagnosticada com o exame físico, com o exame clínico, com a anamnese. A partir daí, a gente vai identificar alguma patologia. Por exemplo, eu palpei e achei que não tem pulso periférico. Aí eu vou pedir um ultrassom com Doppler. Esse Doppler, ele pode identificar o grau de obstrução, como que seria esse tratamento. Então, você tem um arsenal de exame complementar, mas o nome já fala, ele é complementar ao exame clínico do médico. Então, geralmente tem que ser pedido pelo especialista. Então, você tem aí o ultrassom com Doppler, você tem a angiotomografia, que é uma tomografia com contraste, que você pode fazer nos casos de outras patologias vasculares, como aneurisma, né? Obstrução de um vaso, né? Do pescoço, que é a carótida. Então, você tem alguns exames que o cirurgião vascular pode solicitar, mas sempre o principal é o exame clínico. Como eu falei, mais de 90% das doenças elas vão ser identificadas só de olhar. E, a partir daí, ele vai indicar se ele vai fazer algum outro exame mais específico ou não. Essa vai ser a indicação do médico.
Até, Tatiana, tem uma pergunta aqui também que é de telespectador nosso também, a Patrícia, que acabou entrando na resposta que tu agora deu. Ela quer saber a respeito de que exames. É uma preocupação que muitos têm em ter uma pressa ou a necessidade do diagnóstico. Já pensa logo em exame complementar, já quer saber tomografia, ressonância. E a pergunta dela é sobre exames. Na tua resposta agora da última pergunta, colocou a respeito disso. Então, não há uma necessidade de o paciente preocupar-se de início com exames, não é isso? Porque são exames complementares, uma avaliação bem feita, um atendimento por um especialista, torna-se necessário exames, os pacientes saberem a relação de exame? Exatamente. Isso aí a gente vê uma confusão muito grande. Tá? Então, às vezes, pacientes com patologias da coluna pedindo ultrassom com Doppler, aí acaba enchendo muito os poucos exames que já tem no SUS. Então, precisa ter uma avaliação bem minuciosa, uma avaliação bem cuidadosa, porque nem sempre o exame ele é para aquela determinada patologia. Então, o exame pode estar normal e você está com a patologia. Acabei de falar, a gente tem artéria, tem veia. Você pode estar com um problema na artéria e pedirem um Doppler das veias. Então, não vai te ajudar, tá? Então, essa é uma preocupação do especialista. Sabia que eu sinto um pouco isso, às vezes, o paciente ele quer fazer o exame. O exame ele é a indicação do médico, tá? Às vezes há um gasto excessivo, o médico mesmo acaba perdendo um pouco esse tempo da dedicação, de conversar com o paciente, de examinar, e já vai pedindo logo um exame, isso não está correto. Realmente tem que ter um exame clínico, uma história clínica bem feita e um exame físico muito bem feito que você vai chegar com certeza no diagnóstico. E aí o exame ele vai te auxiliar no grau daquela patologia, como que seria o tratamento, mas 90% a pessoa já tem o diagnóstico na mão, o médico já tem o diagnóstico. E às vezes a gente sente assim que é algo cultural, né? Eu já ouvi várias vezes, nossa, esse médico não pediu nenhum exame, não pediu nada, ficou só falando, né? Porque é algo cultural mesmo. É a mesma coisa assim que tem, às vezes assim, eu brinco que tem pessoas que parece que gostam que o resultado dê positivo, alguma coisa assim, porque é impressionante quando você fala, não tem nada, não deu nada positivo. A pessoa, às vezes, sai meio que frustrada, sabe? Assim, aí o médico, muitas vezes, se vê obrigado a passar alguma medicação, se ele não tiver firmeza no trabalho que ele está realizando ali, ele até é convencido a solicitar algum exame desnecessário, né? Às vezes eu vejo muito isso acontecer no nosso dia a dia. Sem dúvida, Dharmina. O principal é a relação de confiança, que a gente chama da relação médico-paciente, tá? Por isso você tem que procurar um especialista, não abrir mão. Você tem que confiar na pessoa que você está. Então, se seu médico conversou direitinho, isso acontece muito comigo. Doutora, você não vai pedir exame? Eu fiz, não preciso. Você vai acabar tendo um gasto desnecessário e o seu diagnóstico eu já tenho e esse exame ele não vai modificar minha conduta. Na verdade, o exame complementar ele é solicitado para uma coisa que você pensa em mudar conduta ou se você tiver uma dúvida diagnóstica. Então, sempre você precisa confiar no seu médico, se ele explica direitinho, então não tem essa necessidade, essa busca. Eu acho que é uma ansiedade mesmo, né, Dharmina, na verdade, que tem que ver escrito em algum lugar o que é, o que não deu nada. Né? Muitas dessas patologias, vocês sabem que tem o fundo emocional também, então tudo isso tem que estar muito junto, né, com o seu médico e sempre ter confiança com o médico que você procura. Na verdade, o exame complementar ele é para auxiliar o médico, não o paciente, na verdade, na tomada de decisões, né? Que esse equívoco acaba perpetuando em decorrência de algumas situações que nós, como profissionais, não generalizando, acabamos falhando em instruir o paciente a respeito de o porquê solicitar o exame, né? Qual a necessidade do exame. E aí, em muitos casos, assim, o excesso de exame pode até postergar o tratamento, aguardando resultado por tempos aí a fio, não chega e o tratamento pode ser postergado e até complicar um pouco mais o quadro do paciente, né? Sem dúvida. Posterga o tratamento, sobrecarrega o SUS, que já tem muito exame, então, às vezes, quem está precisando do exame não consegue fazer. Então, realmente, essa é uma discussão longa que a gente tem que ter muito cuidado aí com o paciente e com os colegas também. E uma coisa que tu falou interessante sobre esse lado psicológico, né, que eu até me lembrei agora de uma situação aqui de um senhor que
a gente conversando, ele disse assim, não, eu tenho o Covid pelo menos umas 3 vezes ao dia, só para ter ideia, né? Que toda hora, se alguém falasse qualquer coisa, ele, eu tenho. E ele mesmo sorrindo, brincando, falando, né, assim, meio que descontraído, mas a gente via que era algo sério mesmo. Imagina as outras doenças, né? Que tem gente que já imagina, só de ouvir falar, ela já imagina já tendo aquela patologia, né? Gente, a gente já está encerrando o primeiro bloco. Eu não sei o que foi que aconteceu, que passou tão rápido assim. Mas aí eu já quero deixar já uma pergunta para a doutora Tatiana estar respondendo no próximo bloco, que é a seguinte. É uma pergunta da Cledeane, que ela faz assim: quando devo procurar o vascular, o angiologista? Em que período? Existe alguma situação em que eu precise estar procurando o cirurgião vascular, o angiologista? E a doutora Tatiana vai estar respondendo isso aí no próximo bloco. Fique ligado aí, Missão Saúde na TV.